Você não me enxerga. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto, que é enxergar o outro, né? A gente às vezes toca no assunto, principalmente lá no 639, né, no app 639 de Relacionamentos Conscientes. A gente fala muito sobre o tema do amor, do afeto, das relações, dos namoros, casamentos, separações, né? E tem um ponto básico disso tudo, né, que eu vejo muito na clínica, ao longo de décadas de clínica, que é o fato de relações invisíveis, né? Muitas vezes as pessoas se buscam para preencher um tipo de buraco, um tipo de rombo, um tipo de falta, e a companhia, para caminharem juntos, né? Mas ok. Mas o que fica assim são relações invisíveis. É muito comum pessoas habitarem a mesma cama, o mesmo quarto, a mesma casa e serem dois estranhos. Eu acho que, por incrível que pareça, isso vem melhorando na geração de meus pais, avós, bisavós. Esse assunto era um assunto incompreensível. Falar que ou tanto o marido quanto a esposa, ou o namorado quanto a namorada eram invisíveis, né? Não se enxergava. Tinha que ter um projeto comum. Esse projeto comum poderiam ser filhos, né? Então ter uma casa própria, né? Construir uma família de modo geral e tudo, né? Mas parece que isso tudo hoje em dia não basta. E acho interessante. Nessa nova era que a gente entrou, já tem mais de 10 anos, né? Está fazendo 12 anos que a gente começa um novo ciclo, que a gente chama de um ciclo fotônico. A gente quer mais. A gente quer mais do ser humano, quer mais das relações, quer mais de tudo, da economia, da política, da alimentação, do sexo, das nossas identidades de gênero. A gente quer tudo que tem direito. Isso é uma espécie de prévia, uma espécie de introdução, né, uma espécie de rascunho para esse momento aquariano, que embora a era de Aquário ainda não tenha começado, mas a gente já está vivendo, tanto o Plutão entrando em Aquário, que vai ficar 20 anos, quanto a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, que se deu em dezembro de 2020, né, que tem uma influência também de 20 anos no elemento ar, 200 anos no elemento ar. Então, essa conjunção vai migrando, né? Júpiter-Saturno, 2020, em dezembro, ela pegou Aquário, depois a Libra, Gêmeos, e vai assim. E é um período de inteligências. Inteligências, né? Antigamente a gente falava inteligência, parecia uma inteligência cognitiva. Hoje tem inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência sexual, inteligência afetiva. Isso é belo e é correto. Eu diria até mais, isso é científico de alguma forma, né? Porque o ser humano é uma complexidade de muitos eus. Nós temos dentro da gente uma palheta de masculinos, uma palheta de femininos. A gente tem dentro da gente muitos apetites. Nós somos feitos de uma porção celeste e uma porção terrestre. Ou seja, a nossa potência é inimaginável. Se a gente pegar os melhores novelistas, os melhores romancistas, os melhores poetas, talvez eles não consigam traduzir a estatura e a envergadura do ser humano. E quando eu digo ser humano, eu não estou me referindo a nenhum gênio, não. Estou me referindo ao ser humano genial que é. Embora, evidentemente, a gente não se trate assim, né? A gente não só não enxerga o outro, como a gente não se enxerga. Quando eu defino o ser humano com esse espectro, com essa palheta de recursos, né, de uma palheta identitária, o que acontece nesse momento tão aquariano? Escuta, eu quero conhecer, eu quero tudo que eu tenho direito. Eu quero conhecer esses eus que me habitam desde sempre. Antes mesmo de eu ter encarnado nesse corpo, nessa encarnação, eu já tinha essa palheta gigantesca, não só de exosseres dentro do meu DNA, como também
homens, mulheres, né, e com diversos apetites e diversos sexos. Evidentemente que o nosso ego, ele é conduzido para ser fortalecido, como se fosse um halterofilismo, como se fosse uma droga uma droga narcísica, né, que você toma e para inflar teu ego. E aí você se acha o rei da cocada preta e, via de regra, é um bosta. Na verdade não é, mas se porta como, né, está, ou se porta como não é. Mas a educação que a gente teve, a educação não só dentro de casa, mas fora de casa, é para uma inflação de ego, e não um amadurecimento do ego, e não para um amadurecimento do ego. Porque esse ego amadurecido, ele ganha estrutura, ele ganha robustez para lidar com essa complexidade que é o ser humano. Agora repara o desperdício que é: duas pessoas se encontram, digamos que o motivo seja carência, seja o que for, mas duas pessoas se encontram. Naquele encontro você vai ter todas as informações necessárias ao longo do tempo para você chegar a um estado búdico, a um estado de despertar. Às vezes a gente delega isso, a gente terceiriza essa busca a sacerdotes, padres religiosos, a livros sagrados, a Bíblias, enfim, quando na verdade uma pessoa atenta, preparada, com um ego estruturado, amadurecido, com um olhar trabalhado na direção dessa curiosidade em espiral vertical, a gente pode fazer de uma relação todas as informações necessárias para que eu me torne quem eu sou. Em outras palavras, em última instância, me tornar quem de fato eu sou é acabar mais cedo ou mais tarde atingindo o estado de amor. Então você começa pela carência. Normalmente tem uma dança coreográfica que é assim, né? Eu chego em você, né, e se tudo correr bem, eu percebo que você me retorna a mim mesmo. Ou seja, aí eu faço uma série de contatos, de relações com esse eu que você me devolveu, me torno mais transformado, me torno diferente, me torno, quem sabe, um pouco melhor, devolvo esse eu melhorado, aperfeiçoado a outra pessoa, né? Então o 1 que vai para o 2, o 2 que retorna o 1 que vai para o 2 novamente, o 2 vai para o 1000. E esse 1000 a gente pode entender às vezes como o fruto do par, o fruto da relação, que podem ser filhos, mas podem ser projetos, desejos, sonhos. Não precisam ser filhos, podem ser filhos, sim, mas se forem filhos, não é simplesmente o ato de parir alguém biologicamente. Mas a gente se sente, de alguma forma, educadores dessa junção céu-terra, dessa junção espiralada, educadores não só para sobreviver no mundo, mas para ser muito feliz em qualquer mundo. Né? Porque nesse processo friccional do par, muita luz vai acontecendo. Repare, o 1 que vai para o 2 devolve ao 1, eu volto melhorado para esse 2, o 2 abre em 3, né? Eu falei 1000, mas é em 3, esse 3 desdobra em 1000, esse 1000 é social, o 3 ainda é a obra do casal, o 1000 já é essa obra dos indivíduos no casal, na sociedade. O que eu entrego? O que esse meu amor? O que eu me tornei? Eu posso entregar, ofertar para essa sociedade à minha volta, que na verdade é a minha família estendida. E isso vai indo a ponto desse 1000 se transformar no 1, mas não mais nesse 1, mas na unidade. Então repara que mesmo que a gente não se dê conta disso, existe uma coreografia ontológica, uma coreografia natural, que é o 1 vai ao encontro do 2, o 2 devolve ao 1, o 1 retorna trabalhado, transformado a esse 2, esse 2 abre a perspectiva para o 3, que é o que eu chamei de obra, a obra, o sonho, o projeto, o filho, o que quer que seja, mas um olhar cada vez mais oitavado. Esse 3 vai para o 1000, que é a expansão para a sociedade, e esse 1000, mais cedo ou mais tarde, devolve ao 1, não mais esse 1 eu, mas esse 1 como unidade. Talvez alguém possa, nossa, que bonito, que teoria bonita, qual é a fonte bibliográfica, qual é o livro que está escrito isso? O livro da vida, o livro da natureza, o livro da vida, o livro do ser humano, no sentido mais profundo.
né? Isso não acho nem que seja um tema para se concordar ou se discordar. É um tema para a gente parar e pensar, falar assim, puxa, parece que faz sentido, né? Parece que a vida funciona assim. Reparem que, por mais inconsciente que eu esteja numa relação, o outro sempre me devolve a mim mesmo, me dando feedbacks. Às vezes são julgamentos difíceis da gente entubar, né? Mas é uma espécie de espelho, a relação é uma espécie de espelho, né? E tem um momento que esse espelho ele se torna um espelho vazado. Isso são conceitos da Terra de Rudá, tá? Todos esses conceitos são da Terra de Rudá. Não propriamente o espelho, mas o espelho vazado, que é uma espécie de janela. O que é um espelho vazado? É um espelho que você se vê ao mesmo tempo que você vê o horizonte. Ao mesmo tempo que essa relação se devolve a você, ela faz com que você veja mais longe ainda. Um espelho vazado se torna uma espécie de espelho-janela, que não tem limites. Esse é o ser humano. Porém, a pergunta, você me enxerga? Ou seja, às vezes a gente fica anos juntos, bodas de prata, bodas de ouro, e viaja, e faz uma família, e às vezes é uma família assim, bacana, legal, interessante, mas mesmo assim, eu não consigo, eu não fui educado, meu olhar não foi educado para eu tentar enxergar você. Sabe quem é você de fato? Olha que a gente tem algum nível de intimidade, a gente transa, a gente vive momentos de orgasmo, a gente construiu uma família, temos filhos, educamos esses filhos. Será que eu consigo falar meia dúzia de coisas a teu respeito? Consigo, meia dúzia, 10, 12, 15 coisas. Mas será que eu estou falando o essencial? Será que há um nível de abertura, um nível de expressão, um nível de coragem, de transparência entre ambos, onde a intimidade se faz muito potente? O ser humano, de modo geral, tem um projeto narcísico. Esse projeto narcísico é um projeto de ficar bem na foto. Muito antes do Facebook existir, muito antes do Instagram existir, já havia tentar melhorar a imagem. Não havia nem Photoshop, mas a gente tentava melhorar a imagem. Não era nem exatamente por cirurgias plásticas, não. Era pela maneira como a gente abordava, o jeito como a gente abordava, as palavras bonitas que a gente fazia na hora de conquistar. Né? E depois acabava indo todo mundo para o Procon, né? Escuta, não foi essa pessoa que eu namorei, não foi essa pessoa que eu me casei no início, né? O que vai acontecer? Desgastou. Olha, a nossa incompetência para ressignificar uma relação, a nossa incompetência para oitavar uma relação é primorosa. A nossa incompetência é primorosa. É evidente que eu não estou aqui penalizando todos nós por isso, porque é um projeto de... A gente tem uma pedagogia da ignorância maravilhosa, a gente tem uma pedagogia da ignorância maravilhosa, ou seja, nós somos convocados e induzidos para nós irmos para longe da gente. Para a gente nem olhar para nós mesmos, quanto mais para o outro. Esse outro, ele continua sendo um mistério que eu não sei se eu tenho tempo para decifrar. Aliás, eu nem me interesso tanto por mim mesmo, a não ser por um certo lustre no meu ego, porque se eu estiver bem na foto, gente, isso vai dar muitos likes. Insisto que antes do Face, Instagram, etc., a gente já queria likes. Likes pelo jeito como a gente abordava, mas escuta, e quem sou eu de fato? Minha essência? O que eu estou escondendo? Estou escondendo alguma coisa? Eu quero aparentar alguma coisa que eu não sou? Mas não há nada que a intimidade não revele. Não há nada que a intimidade não revele. Por isso, existem muitos fujões. É mais difícil até o feminino fugir do que o masculino. Ambos fogem da intimidade, desse enfrentamento, dessa relação friccional que gera consciência. Mas é mais fácil o masculino fugir. Né? Porque, primeiro, que tem uma natureza nômade, né? E o feminino tem uma natureza gregária. O próprio útero já fala sobre isso. Né? Então, essa coisa da conquista, de você abater uma fêmea, devorá-la, desossá-la e partir, vamos dizer assim, isso mexe com o imaginário do herói chinfrim, do masculino, assim, pequenino.
Então ele tem que crescer, esse masculino pequeno, apequenado, ele tem que crescer através de fatos heróicos. E às vezes, eu me lembro no consultório, quando eu atendia adolescentes, que muitos diziam quanto. Eles tinham um caderninho, quer dizer, as meninas que eles ficaram, né, no fim de semana, pá. E se perguntasse o nome, eu disse assim, bem, não me lembro dos nomes. Mas era uma coisa masturbatória. Era uma coisa da pessoa com ela mesma, do jovem. E aí eu também pergunto qual é a nossa idade emocional. Nós chegamos aos 20 anos, nós temos 25 anos, nós chegamos aos 30, 40 anos de idade, será? Ou nós ainda estamos numa pré-adolescência, querendo uma autoafirmação, através de um ego que não amadureceu, não se estruturou, não cresceu, não conheceu a sua verdadeira estatura, e pergunta assim, mas qual é a estatura do ego? Eu sempre ouvi falar mal do ego, mas que história é essa? Qual é a estatura do ego? A estatura do ego é ser um servo da alma. A estatura do ego é ser um servo caprichoso, é um servo assim cuidadoso, até eu diria perfeccionista, de servir a alma, servir a essência. Cara, eu não sei o que é esse negócio de alma, eu não sei o que é essa história de essência. Então é isso. Então eu sou feito de carnes, né, de músculo, né, e sou feito de desejos. Esses desejos estão a serviço de quê? Eu acho o desejo uma coisa maravilhosa. Desejo, eu não tenho esse papo de dizer a origem do sofrimento é o desejo. Não é, nunca foi. A origem do sofrimento não é o desejo. A origem do sofrimento é me identificar com o objeto desejado. Se eu me identifico, se eu vivo um processo fusional com o objeto que eu desejo, eu vou perder esse objeto e eu vou morrer. Eu vou me desintegrar. Mas quando esse desejo é contemplado com uma relação de equanimidade, de reciprocidade, de crescimentos, gente, eu quero mais, prazer. Esse prazer não é só genital. Esse prazer passa pelo cardíaco, passa pela pineal, passa por toda uma experiência espiritual. O nome disso chama-se relação de intimidade. Não confundam relação de intimidade com tempo de voo. Às vezes, a pessoa tem um namoro de um fim de semana, mas tão transparente, tão honesto, tão profundo, tão verdadeiro, foi uma relação de intimidade. Não só porque teve sexo, não só porque tiraram a roupa e foram para a cama, mas porque como se olharam, como se ouviram, como se enxergaram, como se trocaram, como se falaram. Talvez alguém pergunte aí assim, pô, mas Sérgio, peraí, mas se num fim de semana alguém tem um encontro desse, a vontade que tem é que a gente continue na segunda, na terça, na quarta. Essa é a vontade, a gente tem essa vontade, mas nem sempre é assim que a banda toca, né? Eu estou falando de casos até excepcionais, de que nada é impossível, mas excepcionais, onde as pessoas se cruzam um fim de semana, de repente estão numa festa, vão um para a casa do outro, e quando vê um fim de semana inesquecível. Mas, quem sabe, ele tem um comprometimento, ou ela tem um comprometimento, porque no olhar do amor, o que está contando aqui não é o adultério, o pecado, o conservadorismo do adultério, nem também está falando assim a orgia de um amor livre, onde vale tudo. Não, a gente está lidando com a consciência, o tema central é a consciência. Tem uma frase que eu não sei se é de Santo Agostinho, eu não me lembro, que é ame e possa tudo. Ame e possa tudo. Não sei se é dele, mas eu acho maravilhosa, porque o amor é o objetivo final. O amor é o processo, né? É o caminho e a chegada. O amor é o caminho e a chegada. Quando você não enxerga o outro, quando você está impossibilitado de amar, você não consegue amar se você não enxerga o outro. Você não sabe quem está na tua frente. O teu gostar é um gostar ligado a alguns interesses. Entende? Ele me faz bem, ou ela, né, me faz bem, a casa está funcionando, é um bom pai, uma boa esposa, gostamos dos mesmos filmes, blá 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 blá. E no início isso tudo é maravilhoso, mas também corre o risco de uma estagnação. A estagnação, ela é um delito. A estagnação é um delito. E esse delito, a conta chega, esse delito a gente paga um preço por ele, né?
Uma coisa é você parar uma relação para refletir, para fazer uma espécie de autoanálise ou de análise de ambos em relação... Às vezes é muito comum a pessoa pedir um tempo na relação, né, para poder enxergar melhor, porque às vezes o outro disse coisas tão duras a meu respeito que eu rechacei de pronto, mas depois eu pedi um tempo para refletir. Isso não é estagnação. Estagnação é aquele hamster correndo naquela rodinha, ou então a gente, muitas vezes, na ginástica ali, correndo sem contato com o corpo. Você pode até dizer assim, não, peraí, eu faço esteira e não tem nenhuma estagnação, meu corpo está ficando cada vez mais bonito. Ok. Mas, para mim, beleza é consciência. Se aquele corpo, naquela esteira, é uma máquina querendo tornear os músculos, é uma beleza estética. Para um voyeur, é tudo de bom. Mas para quem está no processo evolutivo, é a consciência, a beleza é sinônimo de consciência, o belo é sinônimo de consciência. Se dar conta de. Se dar conta. E como é que a gente se dá conta se o outro... Eu não me interesso pelo outro. Eu quero encaixá-lo no meu tabuleiro. Sabe, eu quero encaixá-lo no meu tabuleiro. Ele encaixa. Estou precisando de uma pessoa, quero uma pessoa, gosto. E aí, né? Você pode... Esse relacionamento pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser horroroso. Mas, vida que segue. Escuta, qual é o projeto de todas as relações? Que cada um dos indivíduos se tornem cada vez eles mesmos. Que cada um dos indivíduos na relação se tornem eles mesmos. Isso significa... Sabe o que é o Sérgio se tornar Sérgio, a Maria se tornar Maria, o João se tornar João? É amar mais e amar melhor. Entenda que se tornar quem se é não é uma coisa assim, eu tenho meia dúzia de opiniões a meu respeito e eu preciso, e eu acabo cumprindo, realizando essas opiniões. Isso pode ser um protocolo do ego. Tornar-se quem se é. Todos nós, quando a gente vai desconstruindo uma série de desvios civilizatórios, quando a gente vai decantando alquimicamente uma série de eus que são verdadeiras personas, que são personagens, a gente chega no amor. Todo mundo. Todo mundo. Se você pegar uma pessoa bélica, ogra, quando você for decantando, você vai chegar no amor. Lá na essência, não há muita diferença entre um Gandhi e um Hitler. Essas pessoas, elas são formadas nessa pedagogia da ignorância, nessa pedagogia da ausência, nessa pedagogia do faz de conta. Pô, são milênios de educação. São milênios de educação. Pois é, eu vim aqui só para dizer que a gente precisa se interessar pelo outro. Eu sei que você pensou aí, não seria melhor primeiro me interessar por mim? Sim, mas não é assim que a banda toca. Não é assim. É menos difícil você chegar a você através do outro. Quando você está numa ilha deserta, morando ali na ilha deserta, pode ser ela paradisíaca, é provável que você, por contraste, não tenha conteúdos necessários para essa tua autorrevelação. Quando chega alguém nessa ilha, começa. Você nem precisa ter uma história de amor, você nem precisa ir para a cama com essa pessoa, nada disso. Mas ali começa, por essa relação friccional que gera consciência, por essa relação de contraste, a você se enxergar, você se ver, porque o outro tanto vai dar feedback oral, verbal falando, quanto gestual, quanto em termos posturais, e você também para o outro. Então, quando eu digo interesse-se pelo outro, eu também estou dizendo de uma forma embutida, interesse-se por você. Se você não se interessa por você, você é uma pessoa desinteressante. Se você não se interessa por você, você é uma pessoa desinteressante. Se você é uma pessoa desinteressante, ou você vai ficar sozinho, ou você vai ser usada. Usada para algum fim, não é só para o sexo, não. Você pode ser usada para compor a paisagem familiar. Tem uma paisagem familiar institucional.
A minha fala sempre vai na direção de algo orgânico, vivo, né? Onde você sinta o aroma, o cheiro do vínculo das relações. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque esse Plutão em Aquário, esse Júpiter-Saturno que eu falei em Aquário, que vai render 20 anos, e depois mais 200 anos dessa conjunção do elemento ar, nós podemos ficar frios, nós podemos ficar mentais, sinápticos, nós podemos ficar robóticos, nós podemos ficar virtuais, né? Eu amo a tecnologia de cabo a rabo, né? Mas eu uso a tecnologia, tá? Assim como você poder beber um vinho, até mesmo você poder, de quando em vez, poder fumar um cigarro, não tem nenhum pecado em coisa nenhuma. O pecado é quando eu sou fumado pelo cigarro, eu sou bebido pela bebida, a virtualidade ou a tecnologia me devorou. Isso não é tão difícil. Aliás, quando eu penso em 8 bilhões de seres humanos nesse planeta, eu diria que a grande totalidade, por não ter o seu território identitário claro, você pode ser dragado. É dragado pelo outro, é dragado pela tecnologia, é dragado pelo fumo, é dragado pelo álcool, é dragado por uma pedagogia da ignorância, né, do desvio, da desatenção. Esse é o ser humano de modo geral. Não é a sua essência, mas é como ele está sendo educado propositadamente. Bem, você não me enxerga. Você não me enxerga. Me fala o que você está sentindo. Me fala quando você era pequena, adolescente, jovem, qual era o teu sonho? Que sonhos você tinha? Como é que você acha que teus pais te viam? Como é que você via teus pais? Como é que você vê hoje teus pais? Como é que você se vê? Olha, as séries americanas, elas ganham um espaço tão gigantesco porque, entre aspas, elas nos roubaram as nossas histórias. Aquelas histórias todas são nossas, que a gente não nos conta. Mas a gente gosta de ver nos outros. Imagina você contando para você, imagina você contando para outra pessoa e a outra com maior interesse te ouvindo e devolvendo também parte da história dela. Tem uma história da tradição sufi linda, uma história de Mushkil Gushá, que é uma tradição já longa, contada toda quinta-feira, à noite, passando tâmaras, que o personagem tem uma série de dificuldades ao longo da trajetória e ele começa a dissolver as suas dificuldades quando ele começa a contar para ele a sua própria história. Quando Mushkil Gushá começa a contar para ele mesmo a sua própria história, começa a dissipar as suas dificuldades. Então, se a tua história não te interessa, se a história do outro não te interessa, se a história de teus pais não te interessa, se a história dos teus avós, bisavós não te interessa, porque eu não tenho tempo, não dá tempo. Não dá tempo. Gente, nós somos muito ocupados, né? Nós devemos estar ganhando uma fortuna. Somos milionários porque estamos com muito... A nossa agenda está repleta de coisas insubstituíveis. Você consegue me enxergar? Você está me enxergando? Você consegue se enxergar quando você olha para mim? Você consegue se ver quando você se projeta em mim e eu consigo me ver quando me projeto em você? Bem, vamos ficar por aqui. Esse assunto é um assunto longuíssimo e maravilhoso. Porque, na verdade, isso tem a ver com uma coisa chamada pedagogia dos afetos, que a gente vem trabalhando no 639, nessa plataforma de relacionamentos conscientes. Tá?
Então é isso, meu nome é Sérgio Seixas, eu faço parte do grupo Terra de Rudá e espero que eu tenha trazido algumas reflexões e garanto que não trouxe nenhuma novidade, mas o problema não é esse, o problema não é eu inventar uma novidade, o problema é eu tocar o coração de vocês com essas velhas verdades eternas. Fui.